semana ali mais de 500 pessoas ali, e Sem aí foi uma dúvida. solicitação nossa aqui, através de um processo SEI, para que identificasse as ruas, e tive por lá. Eles mandaram um mapa para a gente, tá caminhando bem. Algumas ruas eu vi Legal. que não identificadas, tem uma até com uma ou duas com nomes já no poste. Tem Mas uma com nome, inclusive. acho que é uma, né? Inclusive, assim, o projeto são nomes de parques, as ruas, mas algum vereador foi lá e botou um nome de uma pessoa já. Eu vi que só uma rua mesmo. Eu vi que a Avenida 3 está identificada, e tem algumas ruas lá identificadas, e o mapa que veio para a gente, no processo aqui, a gente não consegue visualizar muito bem, né? Tá. E eu solicitei uma cópia para a gente aqui, para a gente conseguir fazer autuações lá, o que inibe um pouco a utilização inadequada lá do espaço, lá, né, do bairro. Entendi. Tá. Jonas, as ciclovias Legal, estão ficando lindas. Legal, tá ficando bom, né? Ótimo. Bacana, ainda bem que você gostou. Boa tarde. Boa tarde, doutora Pia. Tudo bem? Bem, e você? Também, obrigada. Que bom. Muito boa tarde a todos e a todas. Estávamos aqui uns minutos de atraso para aguardar um quórum que agora se estabeleceu. Então, temos condições de começar. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Convocação publicada no Diário Oficial com o seguinte teor: quarta reunião ordinária de 9 de novembro de 2022, por videochamada. O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por meio da Lei Municipal 16.185, de 29 de dezembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, convoca a todos e todas, conselheiros, conselheiras, titulares, e convida as suplências a participarem da quarta reunião ordinária a ser realizada no dia 9 de novembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, por videochamada, cujo link de acesso será encaminhado oportunamente por e-mail. Ordem do dia. 1. Fala da presidência. 2. Discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Reunião ordinária de 4 de outubro de 2022, link para leitura prévia. 3. Apresentação da minuta de regimento interno, link para leitura prévia. Item 3, né? Item 4. Edital para preenchimento das vagas remanescentes. Atualização. Item 5. Espaço aberto para fala dos conselheiros. Campinas, 4 de novembro de 2022. Rogério Menezes, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo. Essa é o teor da nossa convocatória. Passamos de imediato aí ao início da reunião. Primeiro, confirmando ali já a presença do Carlos Sérgio, da nossa Secretaria Executiva Postos. Aí, tudo bem? Vamos começar? Tudo certo, secretária. Muito obrigado, então, Mariela e Carlos Sérgio. Dando início, então, ao item 1 da pauta, fala da presidência. Nós agradecemos a todos os conselheiros presentes. Estamos nesse processo inicial da implantação do Congeapa Campo Grande. Muito feliz em tê-los aqui com a gente, agradecendo pela contribuição a favor do município de Campinas nessa estruturação. E acho que hoje daremos aí mais alguns passos à frente aí no nosso processo de funcionamento do Conselho Gestor da APA do Campo Grande.
Então, passo imediatamente ao item 2 da pauta. Discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Consulta os conselheiros se receberam previamente, conforme consta aqui, os links para leitura prévia, tanto do regimento da reunião ordinária de 4 de outubro de 2022, da ata, quanto da apresentação da minuta de regimento interno. Aqueles conselheiros que, porventura, não tiverem recebido, por favor, se manifestem no chat, avisando aí quem está tendo de mandar um link para essas pessoas. Alguém não recebeu por e-mail os links para acompanhamento tanto da ata quanto da proposta de regimento? Pode se manifestar no chat que o Carlos me informa e a Mariana me informa. Se todos tiverem, se ninguém se manifestar no chat, significa que todos receberam, e a gente passa a discutir a deliberação da ata. Alguma manifestação? Nenhuma, Carlos? Mariela? Nenhuma, secretário. Então, significa que todos receberam. Passamos à discussão do conteúdo da ata da reunião ordinária de 4 de outubro de 2022. Aqueles que quiserem se inscrever para discutir o conteúdo, fazer alguma proposta de alteração na redação, por favor, fiquem à vontade. Só chamar, se registrar aí no chat. Secretário, o Nilson Branco, da IB da Unicamp, ele levantou a mão. Deu a palavra. Boa tarde a todos, obrigado. Branco, deu uma falhada na sua fala, Mariela. Ele quer fazer alguma modificação lá? Nilson Branco, ele solicitou a palavra do IB da Unicamp. Palavra para o conselheiro Branco da Unicamp. Boa tarde a todos, obrigado. Só uma pequena correção, talvez tenha faltado na redação da ata. Logo após a fala da presidência, o secretário Rogério Menezes, presidente do Conselho, agradece a presença de todos e, em seguida, informa aos que não estiveram presentes eu acho que faltou aqui na reunião, na cerimônia, sobre o ato simbólico da cerimônia. Concorda? Nilson, eu tive um pouco de dificuldade com o seu áudio, mas eu acho que a Mariela e o Carlos conseguiram acompanhar o áudio, entenderam qual é a correção, a modificação? Sim, entendemos sim. Tá certo. Então, obrigado pelo registro, Nilson. Faremos, então, a modificação. Alguém mais se inscreveu aí para questionar o conteúdo da ata de 4 de outubro de 2022? Não mais, não há mais registros, nem pedidos. Não havendo novas solicitações de mudança na redação, passamos à aprovação da ata. Aqueles que forem contrários à ata proposta, como está proposta, por favor, se manifestem no chat. Também peço o registro de eventuais abstenções, se elas existirem. Algum registro de contrariedade ou de abstenção no chat? Não, secretário. Obrigado, Mariela. Então, considero aprovado, pelos demais a ata da reunião ordinária de 4 de outubro de 2022. Passamos para o item 3 da pauta, que é a apresentação da minuta do regimento interno. Todos receberam aí o link para a leitura prévia do regimento interno, da minuta do regimento interno. Uma manifestação no contrário aí no chat, eu já tinha perguntado isso, né? Parece que todos receberam. Quem apresenta, Carlos, por favor, me dá o norte. Bom, primeiro eu gostaria de saber se todos leram a minuta, né, do texto, a comissão se reuniu, e gostaria de pedir que a coordenação, né, do regimento interno, a Renata Franco, pudesse conduzir a fala inicial, aí, como que foi esses encontros, né, as sugestões que apareceram e como que se deu o texto final aí para apreciação do pleno, por favor. Boa tarde, doutora Renata Franco, seja muito bem-vinda, obrigado pela colaboração, com a palavra. Está sem áudio, Renata.
Não. Sem áudio. Só uns instantes, gente, para a gente conseguir solucionar a questão aí do áudio, doutora Renata Frank, e a gente já entra no assunto. Oi, e agora? Sim. Ah, então tá ótimo. Estamos ouvindo, doutora, com a palavra. Tá, deixa eu só abrir aqui o material. Se não me engano, a Tereza fez algumas sugestões hoje, acho que um pouco antes até da nossa reunião, ela mandou, acho que era 11h40. Isso mesmo. Tá. Eu vou pegar com base nesse texto dela, tá? A gente teve, tá, o grupo, a gente se reuniu, acho que foram 4 encontros para discussão, né? A Letéia, ela apresentou, então, uma versão preliminar, até com base na experiência de outros conselhos, e a partir dessa minuta inicial, a gente começou a trabalhar em algumas questões, voltado aqui para a questão da APA do Campo Grande. Então, né, foi assim que se deram os trabalhos. Acho que todo mundo, o grupo inteiro fez as contribuições, né? Todo mundo apresentou aí, somando, né, nas questões. O artigo 1º, um questionamento que tem, né, que o Conselho Gestor da APA, da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, utilizará da infraestrutura do Executivo Municipal. E acho que um questionamento que fica é se haverá sede própria, se vai utilizar o mesmo local da APA de Souzas e Joaquim Egídio. Então, acho que esse era um dos questionamentos. E acho que um questionamento, talvez anterior, é a denominação da APA, né? Que nome nós daremos? Será APA Campinas, APA Campo Grande? Qual que é a nomenclatura que iria se utilizar? Depois, no capítulo 2, a gente fala da organização e atribuições do Conselho. Na verdade, acho que está muito parecido com a APA de Souzas e Egídio. Vocês querem que eu leia e gritem ou não? Renata, vê se ela, você vai me orientar. Tá aqui, tá, perfeito. Ficou bom? Ficou. Então, o artigo, acho que daí modificação, né? A gente tem aí o artigo 2º, falando do plenário, diretoria, câmeras técnicas, e que o plenário é um órgão superior de deliberação do CONJAPA Campo Grande, constituído aí na forma prevista no artigo 3º e 4º. O artigo 3º fala das atribuições do Conselho, que seriam elaborar o seu regimento interno, atuar pela conservação da biodiversidade, acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo, garantir o seu caráter participativo, deliberar sobre a aprovação do plano de manejo, suas alterações, buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais protegidos e esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos setores relacionados com a área de proteção ambiental do Campo Grande. Mas o item aí também. Bom, tem vários, né? Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população no interior da área, conhecer, distribuir, propor e divulgar as ações da área de proteção ambiental no Campo Grande, identificar os problemas e conflitos e propor formas para a sua gestão, identificar as potencialidades da APA e propor iniciativas que as fortaleçam, né? Demandar e propor aos órgãos competentes ações e políticas que comprovam a conservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável da APA, denunciar aos órgãos competentes as irregularidades ocorridas, manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, deliberar sobre atividades sujeitas à EIA-RIMA, deliberar sobre a alteração da legislação urbanística e ambiental afeta a APA Campo Grande e deliberar sobre propostas de alteração do macrozoneamento municipal, definir os mecanismos de tomada de decisão para a participação efetiva dos diferentes setores
representados no Conselho, definir o uso e ocupação do solo dentro da realidade da região, elaborar relatório periódico das ações do Conselho e dar-lhe publicidade, publicar atos normativos e procedimentos referentes aos trabalhos do Conselho. E todas as decisões do CONJAPA Campo Grande deverão observar as normas, procedimentos e legislação relacionadas à APA Campo Grande, especialmente com seus objetivos de criação. E no artigo 4º, então, tem as atribuições dos conselheiros. Discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho, apresentar proposições e sugerir matérias para apreciação do Conselho, colaborar com a diretoria e sua secretaria executiva no cumprimento de suas atribuições, pedir vistas de processos e todos os documentos que estejam sob análise do Conselho, requerer, na forma deste regimento, a convocação de reunião extraordinária para apreciação do assunto relevante, propor a inclusão de matéria na ordem do dia e requerer de forma justificada a discussão prioritária de assunto dela constante, propor a criação e integrar comissões especiais e câmeras técnicas. Aqui tem uma colocação que fala sobre comissões especiais, mas no regimento não se estabelece regra sobre o que é e como, né, e por quais razões poderão ser formados. Não se seria interessante detalhar, então, essas comissões especiais. Propor votação nominal, fazer constar em ata seu ponto de vista ou do órgão que representa, quando julgar relevante, propor convite a colaboradores para acrescentar subsídios aos assuntos de competência do CONJAPA Campo Grande, votar e ser votado para cargos previstos neste regimento. Pois não. Alguém comentou alguma coisa ou posso continuar a leitura? Pode continuar, doutora. Tá bom. O capítulo 2, então, do mandato. O mandato dos conselheiros do CONJAPA Campo Grande terá 2 anos, né, sendo admitida uma recondução, a critério do segmento representado, aprovado em assembleia específica para este fim. Daí uma colocação que até, acho que foi a Pia que fez. Foi a Tereza, Renata. Tereza. Além do documento que ela mandou hoje, com já os questionamentos. Tá. Que, na verdade, existe, acho que são poucas pessoas que acabam, né, querendo fazer parte da composição dos conselhos. Então, se uma só recondução, ou se a gente deixaria um número maior aí de recondução, tá? Artigo 6º, os conselheiros perderão o mandato nas seguintes hipóteses: falta, com ou sem justificativa expressa, a 3 reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas, ou a 5 reuniões ordinárias ou extraordinárias alternadas, né, do Conselho, no período de 1 ano, as quais não houve substituição pelo suplente. Tornar-se incompatível com o exercício do cargo por improbidade ou prática de atos ilícitos, perda de mandato ou cargo de entidade que representa o Conselho, a perda do mandato de que trata, né, esse inciso 2º, será decidida por deliberação de 2/3 dos membros, depois de apurada a infração ou falta grave, e a Secretaria Executiva informará as entidades ou órgãos do risco da perda de mandato dos conselheiros do CONJAPA Campo Grande, caso ocorra ausência de representantes em 2 reuniões consecutivas ou em 4 reuniões alternadas no período de 12 meses consecutivos. Isso acho que até para dar maior transparência e maior ciência quando a pessoa está mesmo em vias de perder pela ausência nas reuniões. O artigo 7º, os órgãos ou entidades cujo representante tenha perdido o seu mandato e não tenha sido substituído pelo seu suplente não serão considerados para efeito de estabelecimento do quórum regimental. Do processo de renovação do CONJAPA Campo Grande. No prazo de 90 dias, antes do término do mandato dos conselheiros, a Secretaria-Geral do CONJAPA Campo Grande solicitará, através de ofício e de edital publicado no Diário Oficial do Município, a indicação dos representantes das entidades e segmentos participantes,
especificados no artigo 3º do Decreto 16.185, de dezembro de 21, fixando o prazo de 30 dias para o recebimento dessas indicações. A Secretaria-Geral do CONJAPA Campo Grande, no prazo de 90 dias do término do mandato dos conselheiros, publicará no Diário Oficial do município o edital fixado para atualização do cadastro de entidades representativas dos segmentos especificados, nos incisos 1 a 11 do artigo 3º do Decreto 16.185, de dezembro de 21. Daí aqui fica um questionamento, né? Não sei se compreendemos bem esse parágrafo, mas parece que ele está redundante com o capítulo. Caso tenha outro objetivo diferente no caput, talvez seja interessante reavaliar e verificar se o prazo seria esse mesmo. Parágrafo 2º. A Secretaria-Geral atualizará o cadastramento das referidas entidades no prazo de 60 dias antes do término do mandato dos conselheiros. Acho que é a mesma coisa, né? Se no caput especifica que dará 30 dias para a apresentação das informações, é possível indicar em 60 dias a atualização do cadastro? Não vai coincidir com a data em que as informações deveriam ser apresentadas? Haverá tempo hábil para a atualização do cadastro imediatamente? Né? Então, são alguns questionamentos aí que foram colocados. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, será convocada a Assembleia para a eleição do representante dos segmentos. Artigo 9º. Os editais para cadastramento e eleição dos conselheiros devem ser submetidos à prévia aprovação do CONJAPA Campo Grande para publicação no Diário Oficial do Município e divulgação nos meios de comunicação disponíveis. Prazo de 90 e 60 dias, respectivamente, antes do término do mandato dos conselheiros. Então, considerando os prazos previstos no artigo 8º, será possível cumprir este prazo de 90 e 60 dias para aprovação e publicação do edital? Parágrafo 1º. Para as eleições, além do edital, deverão ser enviados ofícios para as entidades com antecedência mínima de 10 dias da data de realização das assembleias. Parágrafo 2º. Os editais devem fixar as datas, horário e local para cadastramento e posterior realização das assembleias de eleição, bem como a forma de credenciamento e a comprovação da representação. As assembleias de eleição dos representantes serão presididas por comissão de conselheiros designados em votação pelo CONJAPA Campo Grande e serão instaladas no horário previamente estabelecido no edital, com maioria absoluta, 50% mais 1 das entidades, ou 30 minutos após, com qualquer número de entidades cadastradas. A Secretaria-Geral encaminhará ao gabinete do prefeito a lista dos representantes eleitos e indicados para a constituição do CONJAPA Campo Grande no mandato subsequente para a nomeação dos titulares e suplentes, mediante portaria a ser publicada antes do término dos mandatos em vigor. Artigo 10. Os conselheiros do CONJAPA Campo Grande tomarão posse na primeira reunião ordinária após o término do mandato anterior e após publicação no Diário Oficial do Município na portaria de nomeação. Da diretoria, artigo 11, o cargo de presidente do CONJAPA Campo Grande será exercida por representante do órgão gestor da APA do Campo Grande. Artigo 12, os cargos de vice-presidente e de secretário-geral são exercidos por conselheiros titulares eleitos em reunião extraordinária especialmente convocada para este fim, após a primeira reunião ordinária do novo mandato. Os eleitos para os cargos referidos no caput terão um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. No caso de renúncia ou impedimento do vice ou do secretário-geral, a Secretaria Executiva convocará uma reunião extraordinária para eleger novo conselheiro para o cargo vago. Ao presidente do CONJAPA Campo Grande caberá funções diretivas competindo-lhe: cumprir e fazer cumprir este regimento interno, convocar e presidir as reuniões, conduzindo a participação dos conselheiros de modo a garantir o cumprimento da pauta, proclamar o resultado das votações, encaminhar os casos não previstos neste regimento para a deliberação do plenário do Conselho, tratar da publicação dos atos do Conselho no Diário Oficial do Município, em outros meios de comunicação, assinar as deliberações e proposições do Conselho, encaminhando-as para os devidos fins, solicitar ao Executivo Municipal a infraestrutura necessária ao funcionamento do Conselho, representar o Conselho em atos públicos,
requisitar as diligências solicitadas pelos conselheiros, encaminhar a instalação das câmeras técnicas temáticas especiais, cujos membros serão indicados pelo Pleno do Conselho, convocar reuniões extraordinárias do plenário, quando necessário, votar como membro do Conselho. Caberá ao vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos e ausências, definir em conjunto com o presidente a pauta da reunião, votar como membro do Conselho e exercer o voto de qualidade. Artigo 15. Ao secretário-geral do CONGEAPA Campo Grande caberá funções diretivas juntamente com o presidente e vice-presidente, competindo-lhe acompanhar e orientar os trabalhos da Secretaria Executiva, fazendo elo entre essa secretaria, a diretoria e o Conselho, substituir o presidente nas ausências e impedimentos deste e do seu vice, e caberá à Secretaria Executiva, exercida pela Coordenadoria Executiva de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais, organizar e ter a guarda do arquivo do Conselho, providenciar a anotação de presença nas reuniões, colhidas as assinaturas em livro próprio, fazer a devida comunicação aos conselheiros com antecedência de 15 dias, quando os mesmos estiverem prestes a perder o seu mandato, nos termos deste regimento, comunicar o conselheiro suplente quando o mesmo assumir a função de titular, providenciar a elaboração das atas das reuniões assentadas em livro próprio, organizar o expediente do Conselho, encaminhar os pedidos de informações, fazendo-os constar do expediente do Conselho, receber as propostas dos conselheiros, providenciar as comunicações e convocações dos conselheiros, elaborar e enviar a ata aos conselheiros em até 5 dias úteis antes da reunião que a aprovará, providenciar as comunicações... Título 4, né, das deliberações do CONGEAPA Campo Grande. Reuniões. O CONGEAPA Campo Grande deverá reunir-se ordinariamente presencial ou virtualmente uma vez por mês, e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou na forma prevista no artigo 17. Parágrafo único. Em se tratando de reuniões virtuais, o link de acesso deve ser encaminhado na convocação e, sendo na reunião presencial, deve ser indicado expressamente o local físico onde se realizará. Então, a gente colocou que a gente inseriu dessa forma para deixar claro que podem ser tanto reuniões virtuais como presenciais. E daí, se o local vai ser o da sede ou de algum outro local, como a gente ainda talvez não tenha uma sede própria. Artigo 18. As reuniões ordinárias terão uma duração máxima de 3 horas, podendo ser prorrogadas a critério do plenário. As reuniões deverão ser agendadas previamente através de proposta apresentada pela presidência e aprovada pelo Conselho para o período de 1 ano, especificando dia, hora e local de sua realização. A agenda anual de reuniões deverá ser comunicada por escrito aos conselheiros imediatamente após sua aprovação. O cancelamento justificado de reunião deverá ser comunicado aos conselheiros por escrito com pelo menos 24 horas de antecedência e nova convocação com pelo menos 72 horas de antecedência. As reuniões extraordinárias poderão ser marcadas com antecedência mínima de 72 horas por convocação da presidência ou requerimento da maioria absoluta, 50% mais 1 dos conselheiros titulares, sendo vedados debates ou deliberações a respeito de qualquer matéria não contemplada, expressa e previamente à convocação. A hora estipulada do presidente do conselho ou conselheiro que o substituirá verificará o quórum no livro de presença. Havendo quórum, declarará iniciada a reunião. O quórum das reuniões se estabelece com a presença da maioria absoluta, 50% mais 1 dos conselheiros com efetivo mandato de titular, ou de seu suplente em caso de ausência do titular. Caso não haja quórum, em primeira chamada, serão aguardados 30 minutos no caso de reuniões presenciais e 10 minutos no caso de reuniões virtuais para nova verificação, quando será dado o início ou será encerrada a reunião. Os trabalhos serão relatados circunstanciadamente no livro de atas de reuniões, as quais serão assinadas pelo presidente ou seu substituto. Não havendo a reunião, será anotado em ata a relação dos conselheiros
que assinaram o livro de presença ou manifestaram sua presença nas reuniões virtuais, e o encerramento da mesma pela presidência. Estando presentes os conselheiros titulares, as reuniões serão facultadas aos respectivos conselheiros suplentes, que terão somente direito à voz e não contarão com um quórum regimental. Na ausência de titular, o suplente será comunicado no início da reunião para que assuma a titularidade até o final da reunião, mesmo com a chegada do titular. A determinação de titulares e suplentes se dará no momento da eleição de composição do Conselho. Artigo 22. Desde que submetida à análise da presidência do Conselho e incluída na pauta, as reuniões poderão contar com a presença de assessores técnicos, consultores ou convidados, sendo-lhes facultada a manifestação a critério do plenário para esclarecimento aos conselhos no tempo estipulado por esta, sem direito a voto. As reuniões são abertas ao público, sem direito a voto. Os 15 minutos finais serão destinados à voz dos não conselheiros presentes, quando a reunião for presencial, e o tempo será dividido entre os presentes que solicitaram a palavra. Nas reuniões virtuais, o direito à voz dos não conselheiros será feito nos 15 minutos finais mediante chat, caso haja impossibilidade de ouvi-lo diretamente, o qual será lido e respondido pela diretoria. Do expediente, artigo 23, constarão do expediente das reuniões ordinárias do CONGEAPA Campo Grande os seguintes itens: a apreciação de aprovação da ata de reunião anterior, comunicações dos conselheiros com prazo estipulado pelo plenário. Das proposições, os conselheiros farão as inscrições das proposições que deverão ser apresentadas e justificadas por escrito à Secretaria Executiva. Artigo 25. Os conselheiros poderão fazer uso da palavra para esclarecer suas proposições por até 3 minutos, respeitando-se a ordem cronológica de inscrição das mesmas junto à Secretaria Executiva. Após justificativa, se nenhum conselheiro pedir formação de processo, a proposta será discutida e votada. Nas discussões de proposições que não tenham processo formada, cada conselheiro disporá de 3 minutos para sua participação no debate, aplicando-lhe o disposto nos artigos 28 e 29 deste regulamento. Artigo 27. Para proposições em que for solicitada a formação de processo, o pedido será analisado pelo plenário e, se julgado pertinente, será votado sua abertura. Parágrafo 1º. Na formação do processo, a presidência do CONGEAPA Campo Grande deverá obter dos setores competentes da Prefeitura Municipal de Campinas a instrução técnica da matéria, contando sempre com o apoio das secretarias, autarquias e conselhos afins. Parágrafo 2º. Na mesma reunião, o plenário indicará a Câmara Técnica, que analisará o processo e preparará parecer escrito para posterior apreciação do plenário na ordem do dia. E daí fica o questionamento, né? Na hipótese de a Câmara Técnica não existir, como será feito? Da ordem do dia, artigo 28. Finalizando o expediente, esgotados os prazos para proposições, a presidência dará início à discussão e votação da ordem do dia. A ordem do dia será organizada pela presidência, ouvidos os coordenadores das câmaras técnicas e encaminhada para conhecimento dos conselheiros, por escrito, com 5 dias úteis de antecedência. A matéria constante da pauta na ordem do dia obedecerá a seguinte ordem: exposição das câmaras técnicas, matérias em regime de urgência, votações e discussões adiadas, demais matérias segundo a antiguidade. Todo e qualquer assunto constante da ordem do dia deverá ter um relator que apresentará parecer sobre o assunto. Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria para apreciação do conselho, enviando-a para inclusão na pauta da reunião seguinte. O deferimento dos pedidos de urgência ou de preferência dependerá da aprovação do plenário. Pergunta também, né? Em que momento o pedido de urgência e preferência deverá ser feito? Qual o requisito para que uma matéria possa ser enquadrada como de preferência? Artigo 30. A ordem do dia poderá ser alterada mediante aprovação do plenário nos casos de inclusão de matéria relevante, inversão preferencial, adiamento, retirada de pauta. Artigo 31. O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente, devendo ser aprovado pelo plenário e devendo ser votado obrigatoriamente na AGO seguinte.
O adiamento da votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de votação. Para a votação da matéria, todos os questionamentos do Conselho devem ter sido atendidos. O Conselho deverá solicitar todos os dados com 15 dias de antecedência da próxima GO. Da discussão, artigo 32. Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pela presidência, será concedida a palavra, primeiramente, ao relator e aos demais conselheiros que o solicitarem. O relator ou o coordenador da Câmara Técnica deverá enviar o relatório ao Pleno, por e-mail, até 2 dias antes da GO. Serão concedidos os seguintes prazos para debates. Ao relator, até 15 minutos para a leitura do seu relatório e voto. Aos demais conselheiros, até 3 minutos para cada inscrito. Artigo 34, será facultada a apresentação de emenda ou substitutivos durante a discussão. As emendas e substitutivos serão apresentados verbalmente, referindo-se especificamente ao assunto em discussão. Poderão ser destacadas emendas para a constituição de nova proposição quando a presidência ou o conselho julgarem pertinente ou mediante solicitação de um conselheiro. Não havendo mais oradores, a presidência do conselho encerrará a discussão da matéria e procederá à votação. Capítulo 6 da votação. Artigo 36. As decisões do CONJAPA Campo Grande serão tomadas pela maioria simples, 50% mais um dos conselheiros presentes. O processo de votação será decidido pelo plenário com as seguintes normas. Levantando a mão, voto nominal, onde o presidente chama cada conselheiro pelo nome e este se manifesta por aclamação. Os membros que tiverem interesse econômico pessoal nos assuntos em pauta deverão se pronunciar antes da votação, para contextualizar o caso em até 2 minutos e se abster da votação. Na votação nominal, será lícito ao conselheiro retificar seu voto antes de proclamado o resultado da votação. Poderá o conselheiro pedir a palavra para encaminhamento da votação pelo prazo de 1 minuto, inadmitidos os apartes. O substitutivo terá preferência na votação e, em caso de rejeição, será votada a proposição original. Nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a votação. As votações das emendas seguirão a seguinte ordem: emendas supressivas, emendas substitutivas, emendas aditivas. A presidência designará um revisor, de preferência o autor do substitutivo ou emenda, para redigir o texto aprovado, cuja redação deverá ser submetida ao plenário na reunião seguinte. As súmulas de todas as decisões do CONJAPA Campo Grande deverão constar não apenas das atas das reuniões, mas também dos processos a que se referirem, assinadas pela presidência e pelo relator. Título 5 da análise dos processos, capítulo 1 das câmaras técnicas. O CONJAPA Campo Grande poderá criar câmaras técnicas para auxiliar no exame dos processos a eles submetidos. De acordo com o artigo 27, parágrafo 2º, parece-nos que é deverá e não poderá. As câmaras técnicas terão caráter permanente ou temporário, serão criadas pela deliberação da maioria simples, 50% mais um, dos conselheiros presentes na reunião em que for proposta a sua criação. Parágrafo 2º. As câmaras técnicas poderão convidar técnicos especializados para oferecer subsídios, assessoria, desde que aceitos pela maioria de seus membros, devendo este fato ser previamente comunicado à Secretaria Executiva. No assessoramento, essas câmaras técnicas, as universidades, os institutos de pesquisa, os órgãos públicos e as organizações não governamentais sem fins lucrativos e de cunho técnico e profissional terão prioridade às organizações privadas. As câmaras técnicas terão prazo definido para realizar o seu trabalho, sendo eleito um coordenador entre seus membros e designado um relator para cada processo específico. Capítulo 2 das deliberações, artigo 45. As deliberações do CONJAPA Campo Grande constarão de 2 partes fundamentais: análise global, parecer conclusivo, propondo aprovação ou rejeição do processo e, quando for o caso, oferecendo-lhe substitutivo ou emendas. As deliberações serão aprovadas por 2/3 dos membros titulares do Conselho, quando se tratar de aprovação do plano de manejo e suas alterações. Por maioria simples, 50% mais um dos conselheiros presentes, sendo que, quando se tratar
de atividades sujeitas à EIA-RIMA. Por maioria absoluta, 50% mais um dos conselheiros titulares, quando se tratar de alteração da legislação urbanística e ambiental, afeta a área de proteção ambiental do Campo Grande. Por 2/3 dos membros titulares do Conselho, quando se tratar de propostas de alteração do macrozoneamento municipal, perímetro urbano e rural em território da área de proteção ambiental do Campo Grande. Por 2/3 dos membros titulares do Conselho, quando se tratar de alteração parcial ou total deste regimento interno. Parágrafo único. Para a deliberação dos itens 1, 4 e 5, deverão ser convocada reunião extraordinária específica, tendo seu resultado publicado no Diário Oficial do Município. E das disposições gerais, as funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, sendo consideradas como serviço público relevante. Qualquer cidadão poderá obter informações de interesse público mediante requerimento à diretoria do CONJAPA Campo Grande, que terá o prazo de 45 dias para manifestar-se. Daí o questionamento, né? Não deveria estar de acordo com a Lei de Acesso à Informação, que o prazo seria menor, né? Artigo 49. Em caso de não haver número de entidades inscritas para ocupar as vagas das respectivas representações, titulares e suplentes, poderá haver nova abertura de edital para ocupar as vagas remanescentes, ficando permitido ocupar uma vaga de segmento diferente daquele que represente. Parágrafo único. Nesse caso, portanto, as vagas remanescentes não se aplica à vedação de recondução indicada no artigo 5º do presente regimento interno. Artigo 50. As proposições, resoluções e demais decisões do CONJAPA Campo Grande serão divulgadas apenas pela presidência e, na sua ausência, pelo substituto legal, pela decisão do plenário, através do Diário Oficial do Município de Campinas e, se conveniente, através dos outros órgãos de comunicação. Em caso de dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do presente regimento, o conselheiro deverá suscitar questão de ordem no prazo de 3 minutos, vetados os apartes. Parágrafo único. Compete à presidência em exercício ou ao plenário decidir sobre a pertinência da questão de ordem. Artigo 52. A destituição do presidente ou vice-presidente e ou secretário do CONJAPA Campo Grande ocorrerá mediante decisão de 2/3 dos seus membros, caso não estejam sendo cumpridas as suas funções nos termos estabelecidos na lei do regimento interno, cabendo à presidência em exercício ou ao plenário a convocação imediata de reunião extraordinária para solicitar um novo gestor para a APA Campo Grande, o qual será o novo presidente. Até que seja nomeado um novo gestor, a presidência fica a cargo do vice-presidente. Artigo 53. Em caso de falta de respeito por parte de um conselheiro, este será solicitado a se retirar da reunião e a instituição perderá direito a voto. As decisões sobre a interpretação do presente regimento, bem como sobre os casos omissos, serão registradas em ata e disponibilizadas no endereço eletrônico do Conselho, passando a constituir precedentes que deverão ser observados, desde que seja aprovado por 2/3 do número absoluto de conselheiros. Artigo 55. Nos casos de perda de mandato e não havendo preenchimento da vaga, a Secretaria Executiva enviará uma notificação às entidades regularmente cadastradas junto à Secretaria Executiva, pertencentes ao mesmo segmento da entidade excluída, fixando um prazo de 30 dias para a realização da eleição de um novo representante que cumprirá o período restante de mandato. A eleição será realizada conforme parágrafo 3º do artigo 9º deste regimento. O presente regimento, aprovado em reunião do CONJAPA Campo Grande, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município. Acabou. Fim. Muito obrigado, doutora Renata Franco, e a todos os integrantes aí do GT, do Regimento Interno, pelo trabalho realizado. Vou abrir, então, o processo de discussão do Regimento Interno. Aqueles conselheiros que desejam discutir estes pontos apontados pela doutora Renata, que estão negritados aí, estão marcados aí, avermelhados, na verdade, né? Por favor, se inscrevam no chat. Peçam aí a palavra, a gente vai na ordem das manifestações, passando a palavra aos senhores conselheiros. Se houver algum outro ponto de destaque, a gente pode enfrentar na sequência.
vamos focar aí nos pontos que foram destacados pelo grupo de trabalho e relatados pela doutora representante da OAB de Campinas, doutora Renata. Pode ser assim? Então, vamos em frente aí para o trabalho. Doutora Renata, peço à Secretaria Executiva aí também, para a gente registrar aí os pedidos de fala dos conselheiros e discutir o regimento interno para a posterior votação, se tivermos condição de fazê-lo, né? Dependendo do número aí de debates. Quem já está inscrito para começar aí as manifestações? Marcos, do Resgate Cambuí. Por favor, então. Boa tarde. O artigo 34 e o artigo 44 insiste muito em falar sobre a maioria simples, sendo que hoje a maioria simples do Conjapa Campo Grande é órgão público, e pela lei de conselho, a sociedade civil e o órgão público tem que ser 50%. Então tem que haver uma equiparação nessa formação aí da escrita de maioria simples, né? E sim a maioria entre conselhos sendo 50% mais um de representatividade. Alguém gostaria aí de esclarecer sobre o assunto? Por isso. Posso fazer um comentário? Quando da discussão, né, do regimento interno, eu até coloquei uns exemplos de outros. É uma pena, pessoal, que a Aletheia não conseguiu comparecer hoje. Ela, com certeza, teria contribuições significativas aí, porque ela participou da discussão toda aí com a comissão, né? As colocações da Tereza são muito importantes também. Vejo que tem espaço ainda para a comissão se reunir mais uma rodada aí, porque houve situações aí que foram sugeridas hoje, às 11 da manhã, e creio que tem que ter um tempo aí de leitura na comissão para poder entender melhor essas colocações que são importantes e, numa segunda etapa, trazer para o conselho. Tem um áudio vazando aí, por favor. Só para a questão da maioria simples, pessoal. Mariela, você consegue desativar o áudio dele? E hoje você faz então. Não, estou falando algumas reuniões online, né? Não todas. Pronto. Obrigado. A maioria simples não quer dizer um segmento ou outro, é o conselho todo, né? Então, quando a gente fala de quórum regimental, não está falando, tem uma totalidade aí de sociedade civil, órgão público, o conselho é um só. Então, quando fala da maioria simples, então, para debater alguma matéria, tem que ter a maioria simples. Para algumas outras matérias, tem regimento que prevê, tem a questão da maioria simples e a maioria absoluta. A maioria simples é dos presentes, né? Por exemplo, para iniciar uma reunião, às vezes o regimento interno prevê ali maioria simples. Então, não precisa estar todo colegiado para iniciar uma reunião. Uma maioria simples. Para debater determinadas matérias, como o regimento interno, pode-se estabelecer a maioria absoluta, né? Que é da totalidade de conselheiros, tem a maioria. Ou tem regimento que fala em 2/3, porque são matérias mais rígidas, né? Que precisam de mais pessoas para votar. A questão das vagas tem que ser igual para o setor público e para a sociedade civil, mas tem um esforço que precisa ser feito. As vagas estão abertas, tanto para a sociedade civil quanto para o órgão público. E no início do conselho, há um esforço de completar essas vagas, mas elas são iguais, tanto para o órgão público quanto para a sociedade civil, certo? Essa questão do regimento interno diz respeito à maioria simples para poder decidir algum pleito na reunião, mas está tratando do conselho como um todo, não
de forma apartada órgão público e sociedade civil, porque o conselho é um só, né? Ele é homogêneo. Tem a contribuição do órgão público, do executivo, e tem a contribuição da sociedade. Então, não pode ter segregação no conselho, ele tem que ser tratado como um pleno, né? É um pleno. É lógico que tem que ter equilíbrio dentro do conselho, né? Como o Marcos ressaltou. Tem que ter uma quantidade de representantes do executivo semelhante à quantidade de representantes da sociedade civil para poder votar as matérias. No início dos conselhos, há um esforço para poder deixar essas posições todas ocupadas. Já é a segunda vez que publicamos edital para preenchimento dessas vagas remanescentes. Tivemos 3 inscrições, 2 delas só uma permutação dentro do conselho, né? Saindo a entidade da condição de suplente, indo para a titularidade que estava vaga. E teve uma só inscrição de uma nova entidade que não estava uma documentação totalmente completa, né? Como a gente exigiu de todos. Então, tem esse esforço. No início do conselho é um pouco difícil. Acho que nem todas as posições do executivo estão completas também, assim como da sociedade civil. Mas, nesse ponto do regimento interno, a gente está falando de maioria simples para determinada votação, né? Está claro, Carlos. Obrigado pelo conhecimento. Alguém mais inscrito para debater o assunto? A doutora Pia e, na sequência, a Karina Cury. Doutora Pia. Muito bom vê-la aqui, doutora. Com a palavra. Doutora Pia, está falhando o seu áudio. Doutora Pia, se tivermos dificuldades com o áudio da doutora Pia, podemos inverter as inscrições. Passamos para o próximo inscrito e voltamos já na doutora Pia. Pode ser? É a Karina Cury, então. Por favor, com a palavra. Boa tarde. Na verdade, é só uma dúvida que eu tenho. No artigo 36, no segundo parágrafo, fala que os membros que tiverem interesse econômico pessoal nos assuntos em pauta deverão se pronunciar antes da votação para contextualizar o caso em até 2 minutos. Não seria os membros que tiverem interesse, mas não econômico pessoal? Isso eu achei que ficou estranho. Se alguém puder me esclarecer. Você lembra, Renata, desse item? Eu imagino, assim, a gente não chegou a discutir todos os itens, tá? Esse foi um item que a gente não... Mas a minha interpretação é quando alguém tem, né, quando algum membro tem alguma questão envolvida, econômica, ou algum interesse pessoal em algum assunto a ser discutido, né, da APA Campo Grande, então ele teria que, antes de começar a discussão, indicar... né, estou relacionado, sei lá, estou prestando um serviço X ou tenho a propriedade e se abster da votação. Talvez, mudando a redação, né, colocar assim que o conselheiro que tiver algum impedimento a participar da deliberação, né, por aspecto pessoal a ser esclarecido ao se declarar impedido, o fará antes da votação. Quer dizer, qualquer que seja o impedimento. O impedimento pode ser um projeto que está sendo aprovado na APA, algum projeto, algum empreendimento e tudo mais, e a pessoa tem algum tipo de envolvimento. Para não ficar o econômico pessoal que é deselegante. Eu acho que a pessoa deve se declarar impedida se houver alguma restrição de cunho particular, pessoal, de participar daquela votação. Ela deve se declarar impedida. Se a pessoa não se declara impedida e depois se descobre algum envolvimento no assunto,
a pessoa não se declarou impedida. Então, esse voto não pode definir a questão. E, por fim, só fazer um comentário, que a questão da maioria simples e absoluta, eu concordo com o Marcão, porque como a gente ainda não preencheu as vagas completamente, né, da sociedade civil, então a gente precisaria equiparar a questão da votação nesse sentido. Se a gente não conseguir, entendeu? Se conseguir, aí não teria problema, mas como a gente está, vocês estão fazendo esse esforço, já prorrogou o prazo 2 vezes, então, assim, pode ser que a gente não consiga completar, né? Eu digo, o conselho, né? Eu acho que nós vamos conseguir, viu? Porque a nossa situação já é melhor do que do edital anterior, porque nós vamos acrescentar 2 novos conselheiros. Né? Então, assim, persistir para a gente completar. E aí já aproveito, deve ter mais inscritos, mas eu vou fazer uma fala aqui e já passo para os demais. Eu aproveito para entrar na questão das reconduções. Eu acho que, nesse momento, a gente não deveria limitar as reconduções. 2 anos passa rápido, daqui a pouco, todos que disponibilizaram quer participar, as entidades que estão aqui, daqui a pouco não pode, vai ser reconduzido uma vez, depois não pode. Eu acho que a gente tem que deixar o conselho amadurecer um pouco para a gente ver, não ser colocar no regimento uma coisa que, em algum momento, vai travar o funcionamento do próprio conselho. Então, acho que a gente não deveria afirmar quantas reconduções nesse momento, deveria ser um assunto a ser reavaliado oportunamente pelo plenário do Conselho. Eu faria assim, uma menção dessa forma. Uma questão aí de precaução, para a gente não acabar engessando o nosso próprio funcionamento. Outra questão que eu vou aproveitar para comentar antes que eu esqueça, sobre os nomes. Houve um questionamento no início da fala da doutora Renata Franca sobre a questão dos nomes. Eu acho que a preocupação é porque nós já temos um CONGEAPA, né? CONGEAPA Campinas. Mas eu não vejo muita saída, porque todos os CONGEAPAs que existem no Brasil são CONGEAPAs. O que muda é o nome seguinte, né? Como o CONGEAPA Campinas já está, é a maior APA de Campinas, então ela já está aí há mais de 20 anos em funcionamento, está o conselho, não tem por que a gente alterar qualquer denominação de CONGEAPA Campinas. Então, eu acho que não nos resta muito a não ser sempre usar por extenso CONGEAPA Campo Grande, para que não resta dúvida da diferenciação. CONGEAPA Campinas e CONGEAPA Campo Grande. Né? Não temos outro caminho, ao meu ver. Não tem como omitir CONGEAPA, Conselho Campo Grande. Não vai ser claro sobre do que se trata. Então, eu acho que simplesmente acrescentar um Campo Grande logo após o nome CONGEAPA. Essa é a minha opinião apenas. Em relação ao questionamento que a doutora falou sobre sede, a possibilidade de no futuro a gente ter uma sede, tem uma questão aí a caminho que pode nos ajudar em relação a isso. O CONGEAPA de Campinas tem uma sede lá em Joaquim Egídio, no centrinho lá de Joaquim Egídio. E o CONGEAPA Campo Grande, existe atualmente em construção o cercamento, e vai começar a construção da base da Guarda Municipal e o Centro de Educação Ambiental do Parque Natural Municipal do Campo Grande, que é ali na John Boyd Dunlop. A aprovação do empreendimento imobiliário que financia essa construção da sede. Vai ser um equipamento da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas no território do Campo Grande. Então, eu acho que faz todo sentido que, juntamente com as atividades de educação ambiental que lá vão se realizar, ali seja uma sede física, né, quando necessário, para alguma atividade do CONGEAPA Campo Grande. Nós ficamos ali bem próximo, inclusive, da APA do Campo Grande, porque a gente já está ali em ponto avançado da John Boyd Dunlop, né? Já relativamente, as distâncias são grandes, mas relativamente próximo da unidade de conservação do CONGEAPA do Campo Grande. Então, colocar que isso pode ser mencionado, que existe isso, a CONGEAPA Campo Grande utilizará, assim que concluída, a sede do Centro de Educação Ambiental do Parque Natural do Campo Grande, Parque Natural Municipal do Campo Grande.
acredito que no ano que vem a gente já tenha esse centro em condições de ser inaugurado junto com a base da Guarda Municipal de Campinas. E também é um aspecto favorável aí, porque nos dá segurança ao centro, né? Vai ter uma base da Guarda junto com o Centro de Educação Ambiental. Foi exigido do empreendedor. Alguém mais inscrito para debater o regimento interno, por favor? O Carlos pediu a palavra e eu não sei se a doutora Pia está nos ouvindo novamente. Doutora Pia, nos ouve? Posso aproveitar antes de partir para um novo debate? A Karina e o Rogério mencionaram, eu já fiz uma alteração aqui no parágrafo 2º, na questão do impedimento, ver se vocês estão de acordo. Os membros que tiverem algum impedimento pessoal ou profissional nos assuntos em pauta deverão se pronunciar antes da votação, se declarando impedido e se abster da votação. Para mim está perfeito. Tá. Concordo. Ótimo. Se a doutora Pia conseguir resolver o problema técnico, senão a gente pode pedir para que ela se manifeste no chat, né, para a gente deixar registrado, não passar para frente sem ouvi-la. E devem ter mais inscritos em relação à nossa discussão do regimento, minuta do regimento interno. O Carlos pediu a palavra, presidente. Só uma observação a respeito da recondução, é algo que está na lei, né? Aí precisa ver se o regimento pode ser editado dessa forma aí, em virtude da lei. Não. O regimento não pode mudar a regra da lei. Se está na lei, faremos como está na lei, a não ser que em algum momento a lei seja alterada. Mas faremos como está na lei. Porque eu não sabia que tinha previsão na legislação, por isso que eu achei que a gente não devia engessar. Mas se está na lei, nós somos obrigados a fazer. Alguma observação a mais do plenário? Desculpem, agora que eu consegui falar. A questão da recondução, doutor, eu estava tentando resolver meu probleminha técnico aqui. O que foi falado, por favor? Foi falado que o Carlos alertou que a previsão, as dificuldades aí para recondução, limitação de reconduções, ela tem previsão na lei de criação do Conselho. E se é assim, evidentemente que o regimento não pode superar a lei, né? Então, ou se altera a lei, ou se não pode fazer um regimento colida com a lei. Então, eu retirei a minha ideia aqui de não bloquear as reconduções nesse momento de nascimento do Conselho, porque a lei é maior do que o regimento, claramente. Certo. O que eu gostaria de comentar a respeito das reuniões, se vai ser feita uma sede. As reuniões virtuais estão sendo muito bem aceitas e facilita muito os conselheiros de participarem. Se puder continuar com as reuniões virtuais, mesmo que seja uma opção fazer reuniões mistas, eu gostaria que continuassem sendo virtuais, com a possibilidade de serem virtuais. Perfeitamente, doutora Pia. Nós também pensamos igual. Eu acho que se alguma coisa, o lado bom lógico, com todos os problemas que a pandemia nos trouxe, né, as mortes, que lamentamos muito, um aspecto que evoluiu aqui na nossa comunicação foram as reuniões virtuais de todos os conselhos ambientais. Eu acho que dificilmente elas voltarão para o presencial. Só que existe alguns momentos que você precisa fazer uma oficina, você está próximo da comunidade. Então, eu acho que a gente tem que mesclar. As reuniões ordinárias, elas são virtuais. Algumas atividades, elas podem ser presenciais. E, para isso, a gente utilizará o futuro Centro de Educação Ambiental do Parque Natural do Campo Grande.
Eu acho que a gente consegue, nos momentos em que a gente precisar ouvir a sociedade, fazer alguma reunião, alguma oficina, e esclarecer sobre o plano de manejo, as oficinas do plano de manejo. Nesses momentos, a gente precisa ser presencial, porque as pessoas terão dificuldade no uso da ferramenta virtual, muitas vezes. Né? As pessoas mais simples têm dificuldade, as pessoas de mais idade. Então, nós vamos ficar craque aqui em reunião virtual. Aliás, nós já estamos aqui na Secretaria do Verde, fazemos quase todo dia, 2, 3 reuniões virtuais. Mas eu acho que a gente tem que ter também essa possibilidade da sede, para que as pessoas, em algum momento, a gente possa fazer uma exposição do que é o conselho, aberta à população, que as pessoas possam ir lá, as oficinas do futuro plano de manejo. Nesses momentos, a gente vai precisar do presencial, assim como de alguns momentos do plano de manejo, a gente vai trabalhar virtualmente. A gente precisa saber associar isso para não excluir as pessoas, na minha visão. Né? Seria isso. Certo, correto, porque aí facilita o acesso da população local. Agora, se puder ser algum local que não cause mais uma oneração ao poder público, seria melhor. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Barão Geraldo, nós temos um local onde nós temos vários órgãos públicos se reuniram num local só. Então, se houver alguma situação dessas em Campo Grande, seria interessante. Nós temos, além de ter uma sede simbólica no Parque Natural do Campo Grande, que eu acho que faz todo sentido, nós também temos equipamentos públicos no território, nas proximidades da APA do Campo Grande. Existem equipamentos públicos. Existe a igreja, né, lá do Padre Augusto, a entrada lá da estrada, né, para Hortolândia. Existe o centro, o equipamento público da saúde, ali próximo. Existe ginásio de esporte para uma atividade maior, próximo ali também. Existem alguns equipamentos que a gente pode requerer no momento de necessidade do Conselho. Então, eu acho que problema de local para reunir não teremos. Evidentemente, o deslocamento é grande para quem vai daqui para lá, quem for conselheiro, mas faz parte do processo. Né? A gente vai fazer a maior parte das atividades que não necessitarem esse presencial, como nós estamos fazendo aqui. Mas no momento em que isso for realmente fundamental, a gente vai saber localizar o melhor local para fazer as nossas atividades. Eu acho que assim tranquiliza a todos, que não será um presencial sempre deslocando lá para o Parque Natural do Campo Grande, mas, ao mesmo tempo, não será um conselho aqui distante do território, que também não faz sentido. Tem que ter os momentos de proximidade com o território para favorecer a participação popular. As pessoas precisam ter essa possibilidade. Eu acho que está perfeito assim. Tá bom, doutora Pia? Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Obrigado, eu. Secretário, você mutou. Vamos voltar para a nossa relatora, doutora Renata. Mas tem uma solicitação de palavra. O Maicon pediu a palavra. Tá certo. Vamos ouvi-lo depois da doutora Renata para a gente discutir os pontos que ainda ficaram pendentes aí para a gente resolver, tá bom? Com a palavra. É bem rapidinho, só para esclarecimento. A sede no Parque Campo Grande ainda fica 5 km da APA Campo Grande, tá? Então, às vezes, mais próximo da APA Campo Grande tem a Igreja do Pio X, né? Ou até mesmo o ginásio Jorge Mendonça, que são mais próximos. Já no Parque Campo Grande, a gente fica mais distante, querendo ou não, vamos dizer, mais distante da comunidade da APA Campo Grande. Você tem razão, Marco. Eu acho que o Padre Augusto vai nos ajudar bastante, que é o nosso companheiro lá, amigo, né? Ele tem muita disponibilidade. E ali ele tem um espaço no fundo da igreja, que é um espaço, é um galpão, uma espécie de galpão aberto, né? Nós já fizemos reunião lá, inclusive, sobre a APA do Campo Grande.
Então, ali nós vamos ter dificuldade. E aí está ao lado da APA, né? Aí é só atravessar a estradinha lá para a Hortolândia, que está do lado. Então, não teremos esse problema. Mas, simbolicamente, também, o Parque Natural do Campo Grande, simbolicamente, se a gente quiser ter um espaço lá, deixar guardado algum arquivo, alguma coisa, que nós não possamos deixar lá na igreja, né? Mas eu acho que essa ideia aí de fazer uma parceria público-privada com o Padre Augusto, eu acho que é boa, viu? Porque ele é muito amigo da gente aí, já vem ajudando esse processo do Parque da APA do Campo Grande desde o seu início da sua discussão, das oficinas que nós fizemos e tudo mais. Mas temos outros equipamentos ali também. Ali para baixo a gente tem um equipamento da saúde. Recentemente a gente fez uma reunião comunitária sobre o Parque Linear, que vai ser feito ali, né? Parque Linear do Córrego do Banhado, né? Então, que também pode ser utilizado, já foi utilizado. Então, assim, não teremos problemas. Fiquem tranquilos que para reunir a comunidade ali a gente tem facilidades, tá bom? Bom, feito isso, doutora Renata, podemos retomar alguns pontos que a senhora levantou aí na leitura inicial? Sim. Bom, então, vou fazer uma sugestão, tá? O artigo 1º, ele fala... ele não indica qual é a infraestrutura pública, ele só indica que usará a infraestrutura do Executivo Municipal. Eu deixaria amplo e genérico, né? Porque a cada reunião, de repente, pode ser mudado. Acho que não tem prejuízo deixar dessa forma. Daí, eu acho que o segundo ponto, propor a questão das comissões especiais, que a menção dessas comissões especiais no inciso 7 do artigo 4º, mas que parece que não tem regra sobre o que como então, e como poderão ser formadas. Então, talvez aqui tratar sobre o que seriam essas comissões especiais. Se ficar difícil para a gente aprofundar o debate, eu sugiro que uma deliberação, desculpa, o conselho é coletivo, uma deliberação do Mundial para Campo Grande estabeleça o rito de formação das chamadas comissões especiais e explique o que é isso, não precisa estar tudo no regimento. Pode ser colocado que esse ponto será esclarecido por deliberação específica do conselho. Porque nós não precisamos definir tudo no regimento. O regimento são as regras gerais. Algumas coisas que a gente puder remeter para uma deliberação, nas próximas reuniões a gente prepara algumas deliberações, estabelece essas comissões especiais, para a gente conseguir avançar, que a ideia seria a gente aprovar o texto base do regimento, e depois a gente vai acrescentando algumas deliberações que esclareçam alguns pontos que não tiverem sido esclarecidos. O regimento não precisa ser extensivo, abarcando tudo, né? Ele pode remeter também a deliberações do Conselho que possam definir aspectos que não estão claros no regimento. Não, perfeito. Vocês acatarem, se vocês acharem que é uma boa sistemática. Porque aí a gente pegaria alguns pontos que ainda estão precisando ser clareados e acrescentaria a frase de que o Conselho estabelecerá em deliberação específica como funcionará as comissões especiais. E se a gente fizer isso em alguns pontos que precisariam ser clareados, porque é difícil aqui a gente fazer uma discussão coletiva aqui, online, e chegar a uma redação de cada um desses pontos. Então, se a gente, como regra, puder identificar onde falta ainda algum esclarecimento e remeter para uma deliberação específica do Conselho. O que vocês acham? O que você acha, Marcão? Marcão disse ok aí. Superintendente Gama, tudo bom? O Superintendente Gama vai estar com a gente aí com a nossa lá no Parque Natural do Campo Grande, hein, Superintendente? Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Sim, estamos esperando aí também, né, pela conclusão das obras. Até estive falando aí no início da reunião que na segunda-feira
eu passei por lá, fui dar uma verificada lá como que está o local e as obras lá, vi que tá bem adiantado mesmo. Estou aqui, né, da antiga base aqui, da nossa base, né, que futuramente deverá ser desocupada aí por nós, e estamos aí na expectativa aí. Tá certo, obrigado pela presença. Vocês concordam aí com a sugestão que eu fiz sobre as deliberações? O que vocês acham? Pode ser, doutora Renata? Pode sim. Se tiver alguém contrário, é só manifestar no chat, senão a gente trabalha assim. A doutora Renata dá uma olhada no que ficou aí ainda pendente de esclarecimento e remete para uma deliberação do Conselho. A gente prepara previamente, se a comissão puder aí fazer mais algumas reuniões, prepara essas deliberações e a gente volta na próxima reunião. Algumas deliberações que esclarecerem pontos que o texto básico do regimento não tiver esclarecido. Se puder ser assim, a gente avança, né? Mesmo assim, teria algum ponto a esclarecer, doutora Renata? Tem um ponto só. Eu, particularmente, para mim, eu não tenho tanta dúvida, não, mas foi colocado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º. O artigo 8º fala o seguinte: no prazo de 90 dias antes do término do mandato dos conselheiros, a Secretaria-Geral, através de ofício de edital, fará a indicação dos representantes das entidades e segmentos participantes, fixando o prazo de 30 dias para o recebimento das indicações. Daí o parágrafo 1º. A Secretaria-Geral do CONGEAPA, no prazo de 90 dias do término do mandato dos conselheiros, publicará no Diário Oficial do Município o edital, fixando em 30 dias o prazo para atualização do cadastro de entidades representativas dos segmentos especificados, nos incisos 1 a 11 do artigo 3º. E, parágrafo 2º, a Secretaria-Geral atualizará o cadastro das referidas entidades no prazo de 60 dias antes do término do mandato dos conselheiros. Assim, para mim, eu não sei se isso gerou alguma dúvida, se de repente está redundante esses dois parágrafos. Mariana Carlos. Eu acho que dá para fazer uma junção ali, porque o que ocorre, né? Quando está se aproximando o término do mandato de determinado conselho, né? Então, o processo de inscrição das entidades, formação da comissão eleitoral, que vai ajudar ali na análise da documentação, já começa bem antes. Então, esses 90 dias é para dar tempo suficiente para publicar um edital, as entidades se inscreverem, formar uma comissão eleitoral para analisar a documentação e tal. E aí, esse prazo seria para isso. Então, ali parece que está meio truncado ali, né, os dois artigos, mas querendo dizer a mesma coisa. Né? Então, é basicamente 90 dias para iniciar o processo de troca do mandato do conselho, porque tem aquele prazo recursal das inscrições, tudo, por isso que acaba sendo esse tempo aí. Para mim, o parágrafo 1º e 2º, ele explica ele traz mais detalhes do caput do artigo, né? Então, não, assim, no meu ponto de vista, não está redundante, mas se vocês acharem melhor, a gente melhora um pouco essa redação. Eu acho que está bem, viu, doutora Renata? Eu acho que está bem. Às vezes, alguma redundância também chama atenção aí para os prazos, porque esse período antes de mudança é muito importante. Uma série de questões burocráticas aqui, de publicações, de chamamento, de editais, tem que ser cumprido. Então, se a gente não começa a movimentar com o tempo, acaba prejudicando o momento exato do novo mandato. Eu acho que para mim está adequado. Não sei o que você acha, Mariela. Eu concordo. Eu acho que está de acordo com os prazos que a gente entende que tem que fazer da eleição para o novo conselho, e eu entendi perfeitamente quando li, acho que está de acordo. Então está ótimo. Perfeito. Eu acho que, a não ser que tenha algum ponto que a doutora Renata ainda acha que precisa ser esclarecido, eu acho que com essa liberdade que a gente deu aí para fechar o texto, onde tiver alguma necessidade de algum esclarecimento a mais, remete para uma deliberação do Conselho e a gente resolve na sequência. E aí a gente tem condições de aprovar o texto base do regimento interno.
pode ser assim? Estamos em condições, consulta aí o plenário, se estamos em condições de aprovar o texto base do regimento interno de Congeapa Campo Grande. Alguma oposição? Pode se manifestar no chat. Senão eu vou colocar em votação. Uma manifestação, Carlos, Mariela? Não. Não havendo, então, a gente coloca em votação o texto base. Chamei de texto base porque ainda é possível, diante da delegação que a gente deu aqui, a doutora Renata Franco, ela terminar de ajustar esses pontos que a gente debateu aqui. Então, a gente aprova, coloca em deliberação aqueles que forem contrários à aprovação do regimento interno do Congeapa Campo Grande, os termos debatidos aqui, se manifestem no chat. Peço o registro das eventuais abstenções que existirem também. Algum registro? Não. Nem abstenções, nem votos em contrário? Não, secretário. Não havendo, fica aprovado por unanimidade dos presentes conselheiros o regimento interno do Congeapa Campo Grande. Muito bem, parabéns a todos. Passamos ao item 4, Carlos, para falar do edital de preenchimento das vagas permanecentes. Carlos ou Mariela? Quem está com as informações? Pode ser eu. Bom, só para atualizar sobre o edital, né, as inscrições se encerraram aí no final de outubro. Recebemos... Eu estou sem apresentação, Mariela. Não, tudo bem. Você quer que eu... Pode ser. Ou me habilitar aqui para eu projetar. Tá. Eu apresentar. Vai se compartilhar aí a apresentação. Liberado. Joia. Agora sim. Então, tivemos... Abriu aí para todos? Agora sim. Tivemos 3 inscrições, né? A APA Viva estava numa condição de suplência, né? E assume a titularidade no segmento de defesa e proteção ao animal. Se inscreveu para esse segmento. A inscrição foi deferida. Tivemos a publicação essa semana aqui, né, desse resultado. A Associação Reconvivência, né, já havia feito a inscrição, mas perdeu um prazo recursal quando do primeiro edital e teve a inscrição indeferida, e quando da abertura, né, para vagas remanescentes, a entidade protocolou lá solicitando a inscrição no segmento de turismo, cultura, esporte e lazer. Também teve sua inscrição deferida. E teve uma entidade nova, né? Instituto Permacultura e Pesquisa, se inscreveu para o segmento de moradores, mas faltou uma documentação, né, que foi exigida para todos, e teve a situação indeferida. Está no prazo recursal, né? Já notificamos a entidade que ela tem até dia 14 para apresentar um recurso ou a documentação que faltou ali no momento da inscrição. Esse foi o resultado desse edital aí que encerrou as inscrições. Tá certo, Carlos, obrigado. Então, atenção aí para a entidade que foi indeferida, ainda no prazo de recurso, que a entidade pode apresentar a documentação faltante ali, o registro em cartório que está sendo exigido ali, e pode ainda reverter esse indeferimento, tá bom? No mais, eu agradeço aí a Mariela e ao Carlos, e quem mais tenha participado aí do edital de preenchimento de vagas. Demos mais um passinho à frente, já acrescentamos pelo menos 2, talvez até 3, se tiver recurso favorável, entidades aí nas vagas remanescentes. Vamos continuar lutando aí com novas vagas remanescentes até que a gente tenha 100% do conselho preenchido. Eu acho que é uma questão de tempo, o conselho é novo e tudo, e aos poucos as pessoas vão entendendo o que vai acontecer no conselho, os assuntos serão... E tende a aumentar até da parte dos moradores a importância, a compreensão do que o conselho fará, né? Então,
acredito que já demos um passinho aí à frente, mais um passo à frente. Era só uma questão de atualização dos conselheiros, que eu passo para o item 5 da fala, da pauta, que é a fala aberta aos conselheiros. Então, os conselheiros gostariam de trazer algum outro assunto não abordado, aí, ou até proposta de pauta para a reunião futura, por favor, à disposição. O Marcos levantou a mão e, na sequência, a Karina Cury. Marcos, pode falar com a palavra. Ok. Das outras reuniões, não sei se era por causa do celular, mesmo eu colocava na mensagem de texto, mesmo assim, muitos não entendiam direito. Na primeira reunião que a gente teve, a gente falou sobre as placas, né? A gente ainda está faltando placa, principalmente de animais silvestres na estrada da Antônio Artem, e as placas da APA, porque as placas antigas estão todas entortadas, viradas para cima, e assim por diante. E a outra questão é que a gente está com um grande problema, por isso que eu até agradeci no texto aqui o Gama, tanto a GM quanto a Defesa Civil ter feito um trabalho muito grandioso e que tem ajudado muito as denúncias do Grupo Proteção Ambiental do Campo Grande. Infelizmente, a gente está tendo uma perda de 3 matas, né, na APA Campo Grande, que 2 já estão devastadas e a terceira já está quase sendo totalmente devastada. E já existe protocolo, né, já existe processo pela Secretaria do Verde, mas eu queria saber aqui, perante o conselho, né, do Congeapa Campo Grande, o que a gente vai fazer contra essa 3 devastação? Uma é no sítio Cambará, outra é do lado da empresa de concreto e outra no terreno lá do muro do Rui lá, que não tem identificação do proprietário ainda. O que o conselho vai fazer para a gente parar com que, se a gente só dá multa e deixar ele devastar as matas, para a gente recuperar no mínimo 10 anos, 10 a 15 anos para a gente recuperar aquelas matas. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Marcão, por colocar o dedo na ferida aí. E eu vou pedir a Heloísa, que coordena a fiscalização ambiental da Secretaria do Verde, voltou de férias hoje, e eu vou me reunir com ela, então, em decorrência dessa reunião nossa aqui. Vou levantar os 3 casos, 3 protocolos, né, para que seja atualizado o Conselho, através dos e-mails de vocês aí, sobre a situação e as medidas tomadas nesses 3 protocolos. E a gente pode voltar ao assunto na próxima reunião. Mas vou pedir que ela esclareça aí por e-mail dos conselheiros o que está acontecendo nesses 3 casos, que medidas foram tomadas, o que aconteceu, para que todo mundo saiba o que ponto estamos e para onde vamos aí, né, na tentativa de reverter essa degradação. Tá bom? Vou pedir isso amanhã para a Heloísa, me comprometo e passar para a Secretaria Executiva para vocês receberem informações para esclarecer o protocolo, a localização exata de onde que é o problema e as medidas estão sendo tomadas e que grau que está. Aproveito para informar os senhores conselheiros que eu pedi só um presente de Natal para a Heloísa, da fiscalização ambiental, que é a gente poder virar esse ano com todas as identificações de proprietários concluídas. Nós estamos avançando nisso, que a gente tinha feito embargos genéricos e agora a gente está fazendo os embargos e as autuações pesadas, mais de 12 milhões de multas já emitidas, nominal aos senhores proprietários das áreas que estão sofrendo impacto. Então, a coisa subiu aí de gravidade aí na nossa resposta e as pessoas estão sendo notificadas, enfim, isso além de encaminhar na sequência que a gente faz a autuação no embargo nominal, vai para a Secretaria Jurídica da Prefeitura para entrar com ação civil pública. Então, nós não estamos parados, nós estamos agindo em cada uma dessas ações, mas eu entendo a angústia do conselheiro Marcão, que está aí
na ponta, aí, acompanhando a degradação, de que a gente precisa conseguir bloquear isso, né? Então, vamos ver quais medidas estão tomadas agora, para depois a gente ver se existe a necessidade de fazer uma nova operação, para conversar com a guarda, para a gente ver o que a gente já pode fazer a mais do que está sendo feito. Tá bom? Vou pedir que mande a informação, Marcão, por e-mail para todos os conselheiros. Obrigado por colocar o assunto na pauta. Mais alguém inscrito? Sim, a conselheira Karina Cury. Na última reunião, na terceira reunião ordinária, eu tinha solicitado para a secretaria uma agenda, né, das reuniões ordinárias e, se possível, um plano de trabalho com quais seriam as próximas ações do conselho, para a gente poder estar se inteirando melhor e ter uma organização mesmo, né? Quando eu recebi a pauta, eu realmente esqueci na hora de olhar e deveria ter até solicitado via e-mail. Mas então fica o pedido para a próxima reunião, se for possível. Oi, Karina. O que acontece é que a gente está aguardando o processo de eleição terminar com as vagas remanescentes para concluir, para poder apresentar para vocês um plano de reuniões para ser aprovado, para a gente poder divulgar. É o andamento do processo, só isso. Combinado. Mariela, obrigado pelo esclarecimento, obrigado Karina Cury, por nos lembrar disso, né? Estará, então, na próxima pauta da próxima reunião nossa. Estamos aqui na reunião de novembro, né? Então, na próxima reunião, a gente aprova o calendário de reuniões e aprova aí esse primeiro plano de trabalho do Congeapa Campo Grande. Tá bom, gente? Mais alguma fala de algum conselheiro? Ninguém inscrito no chat? Então, agradecendo a todos e a todas pelos serviços prestados aí à cidade de Campinas, encerro nossa reunião, nossa quarta reunião ordinária de 9 de novembro de 2022. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, até logo a todos. Obrigada, gente, boa tarde. Mais boa tarde. Obrigada, boa tarde. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais.